Finalmente assisti o filme brasileiro que está concorrendo ao Oscar, Ainda Estou Aqui. Filme esse que já garantiu um polêmico Globo de Ouro para Fernanda Torres. Polêmico porque nem todos os brasileiros ficaram felizes com essa premiação. E aí muitas pessoas começaram a questionar, né? Poxa, como assim você não está comemorando um Globo de Ouro do Brasil? Eu já fiz um vídeo sobre isso, respondendo a um vídeo do Peter Jordan do Ei Nerd, onde eu deixo bem claro que eu mesmo não vou comemorar essa premiação, nenhuma premiação desse filme, e que dado o teor político dessa obra, isso é perfeitamente justificável. Porém, na ocasião, eu ainda não tinha assistido o filme, então eu ainda não tinha como avaliar os méritos. Pô, se pelo menos o filme realmente é muito bom, tecnicamente excepcional, se a atuação da Fernanda Torres realmente é tudo isso. E agora eu venho aqui pra falar o que eu achei do filme de fato. E eu acho que é bem difícil assistir esse filme deixando de lado as questões políticas. Não tem como, porque é um filme político. E eu sinceramente tenho minhas dúvidas sobre o quanto é possível você se entreter com esse filme se não estiver conectado com ele pela questão ideológica. O meu maior problema com Ainda Estou Aqui é que eu achei o filme terrivelmente chato. Muito, mas muito chato mesmo. Foi desafiador chegar até o final da história. Esse filme é basicamente dividido em 3 momentos, sendo que 2 são os momentos principais. Você tem a primeira meia hora de filme, indo lá para os 40 minutos, onde você está vendo basicamente um comercial de margarina estendido. Essa primeira parte do filme claramente tem a intenção de te fazer se conectar com a família Paiva. Só que eu achei muito mal feito, justamente porque não tem nada de interessante acontecendo na família. Não tem conflitos, não tem dilema, não tem nada te instigando. É só uma família feliz sendo feliz o tempo inteiro. Tem algumas artimanhas de roteiro e de direção que tentam te fazer criar um vínculo de uma forma muito mais simples, mais fácil, como por exemplo quando eles mostram bem no comecinho do filme um cachorrinho pra você se apegar, se afeiçoar, e aí você vê como Rubens Paiva, que é um cara incrível, ele rapidamente tem o seu coração derretido por aquela fofurinha, e realmente é uma forma bem fácil e que costuma ser efetiva, né, pra criar essa conexão, porque todo mundo gosta de cachorrinhos, de bichinhos fofinhos, então você se apega ao cachorro, assim talvez você se apega também à família, só que é tudo muito vazio, você realmente só tá acompanhando o cotidiano de uma família que a princípio não tem ligação nenhuma com você e que o próprio filme não te dá nenhum motivo real, tirando esses pequenos gatilhos como o do cachorrinho, sabe? Não tem um grande motivo pra você de fato se afeiçoar àquelas pessoas. A família vai pra praia, faz um almoço e chama os amigos, tá sempre rindo, tá sempre compartilhando afeto. O Rubens Paiva realmente é um cara incrível em tudo que ele faz, então ele é um excelente pai, ele é acolhedor, ele é cuidadoso, ele é um excelente marido também, ele trata a sua esposa como se fosse a mulher mais incrível do mundo, é um cara perfeito. E o Selton Mello, ele é um excelente ator e ele sabe fazer muito bem esse papel do cara legalzão. Você vê ele jogando Totó, que em alguns lugares é conhecido como Fla-Flu, aqui no sul é conhecido como Pebolim, né? Você vê ele jogando isso com o filho dele, você vê ele enchendo a sua esposa de elogios, a minha Mediterrânea, e aí eles aproveitam pra mostrar como é uma família muito culta, muito inteligente. Vocês entendem por que eu falei que é um comercial de margarina estendido? É a clássica cena da família feliz, comendo um café da manhã, passando a margarina um pro outro, só que durante 40 minutos. E essa primeira parte já é bem entediante. E é muito bizarro, porque tinham elementos ali para que essa história fosse bem mais interessante. Eu imaginei que o filme até exploraria um pouco mais essa tensão da ditadura militar, que ia tentar passar essa atmosfera de suspense quase, sabe? Que você fica nervoso, imaginando que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, até pra vilanizar ainda mais os militares, porque é óbvio, quem é o grande vilão do filme? Os militares da ditadura militar. Quem são os heróis / vítimas? Os comunistas da família Paiva. Então é um filme essencialmente político. E de fato, o tempo inteiro, claro, eles vilanizam de fato os militares da ditadura militar. Isso era óbvio, não dava nem pra esperar que fosse diferente em qualquer momento que fosse. Na verdade, até tem um militar que eles dão uma maciada pra mostrar, talvez, tipo, olha, nem todos eram assim. Alguns também percebiam que estavam fazendo algumas bobagens lá dentro. Mas sabendo que esse filme foi escrito pelo filho que teve o seu pai, né, morto pelos ditadores, eu nem esperava que a história tivesse mais tons de cinza. Eu já sabia que seria bem preto no branco. O filho vai escrever a própria família como sendo totalmente perfeita e incrível, e a ditadura que brutalizou a sua família
como sendo terrível e implacável. E eu não estou dizendo isso para tentar negar que a ditadura militar fez coisas terríveis, ou para tentar falar que não, era perfeito aquele tempo. Eu não vivi o tempo da ditadura militar. Eu sei que tem muita gente que sente até uma certa nostalgia daquele tempo, que fala que se você não fosse vagabundo, nada de ruim ia acontecer com você, o país só era mais seguro, enfim. Mas esse nem é o ponto aqui. Eu realmente estou avaliando a obra. E na minha visão como espectador, não ter tons de cinza deixa a obra muito menos interessante. Até tem alguns momentos em que o filme tenta criar uma tensão, sabe? Essa atmosfera de, nossa, como era terrível viver na época da ditadura militar. Eles colocam as filhas da família Paiva num carro, aí são um bando de jovens se divertindo, e de repente eles são parados por uma blitz, e todos os militares são extremamente truculentos, e não estão nem aí se os jovens não estão fazendo nada de errado, eles são agressivos, eles empurram, pra mostrar que os militares eram um bando de desgraçados mesmo. Mas é basicamente essa cena, na primeira metade do filme, que tá lá pra te mostrar que os militares eram terríveis. Na maior parte do tempo, como a história precisa construir essa atmosfera de família feliz e perfeita, precisa te vender essa ideia de que a vida deles era incrível até a tragédia acontecer, eles não conseguem explorar esse clima de tensão. Então fica aquela novelinha extremamente insuportável, tem muito cara de novelinha mesmo, só que sem nenhuma trama realmente interessante acontecendo. E é aqui que eu acho que tá o maior problema do filme. Eu fiz questão de assistir o filme sem ler a história completa do Rubens Paiva, porque eu queria saber o que eu conseguiria captar do que o filme passa. Eu já sabia que eles não entravam em detalhes da vida do Rubens Paiva, mas, sei lá, alguma coisa talvez eles teriam que mostrar pra você entender por que os militares invadiram e levaram o cara, né? E é realmente tudo muito superficial. Você basicamente vê a família assistindo um noticiário falando sobre o sequestro de um embaixador. Não tem grandes explicações sobre isso, mas você sente que a família tá meio comovida com o resgate dos reféns dos terroristas, né? Do grupo terrorista que havia sequestrado o embaixador para fazer essa troca. Mas é muito sutil, sabe? É claro, eles não vão escrachar que a família Paiva estava do lado dos terroristas, supostamente. Até porque o filme também não vai te vender que a resistência era de qualquer forma terrorista. Por mais que eles estivessem sequestrando um embaixador, essa matéria ela serve muito mais para dar contexto do porquê que os militares estariam mais agitados naquele período, sabe? Mais truculentos até. Porque tinha um grupo da resistência sequestrando grandes autoridades. Esse é praticamente o contexto que você tem nessa primeira metade do filme, né? A família assistindo essa reportagem. Eu fiz questão até de anotar o nome do grupo que realizou esse sequestro. Eu fui pesquisar depois e encontrei outro nome, mas no filme ele é chamado de Aliança Libertadora Nacional. E como você, espectador, tá vendo que essa família resiste contra os militares terríveis, pô, Aliança Libertadora Nacional deve ser uma coisa boa, né? Tá tentando libertar o país do fascismo. Depois daquela batida policial, tem uma cena onde a mãe tenta segurar a filha um pouco mais dentro de casa. E aí a filha fala: a culpa não é minha que tem um monte de milico arrochando as pessoas no meio da rua. Então, como eu disse, eles sempre vão aproveitar, evidentemente, a oportunidade de mostrar que era um tempo terrível com os militares acabando com a vida de todo mundo. O problema é que são diálogos soltos e tem uma ceninha aqui e outra ali, então, na minha opinião, o filme peca muito em realmente te passar essa tensão. Depois de assistir o filme, eu fui pesquisar pra entender o que o Rubens Paiva teria feito, supostamente. E na verdade até que tá bem documentado o que ele fez e por que os militares chegaram até ele. Eu li a matéria da Gazeta do Povo, que tá bem completinha, pega a referência de um biógrafo muito famoso que estudou a vida do Rubens Paiva, e aí ele explica que o Rubens Paiva, ele fazia parte de um partido socialista mais extremista na sua juventude, depois ele saiu desse partido e foi para um partido de esquerda um pouco menos radical, que era o Partido Trabalhista. Inclusive eles citam isso no filme. Perguntam desde quando seu marido está ligado com comunistas, e ela fala não, ele era do Partido Trabalhista, e não cita que ele tinha sido do Partido Socialista anteriormente, e de fato hoje se sabe que a família era comunista, tanto que o filho até hoje é comunista de fato. Mas novamente, o filme não vai mostrar nada que possa soar como um radicalismo por parte da família perfeita. E na história do Rubens Paiva tem muitos elementos que poderiam gerar uma trama interessante, que poderia te deixar curioso, só que aí teriam que abordar a questão das cartas que ele iria escrever e passar por um grupo de guerrilheiros, um grupo mais ligado aos guerrilheiros de quem ele era próximo. O filme poderia abrir mostrando esses reféns que foram soltos com as cartas escondidas, mostrando a interceptação dessas cartas, mostrando
coisas que fossem fazer com que a trama parecesse mais séria e mais grave, que fosse te fazer ficar pensando, meu Deus, vai dar merda agora, em algum momento vai dar merda. Só que não tem nada disso. Então sobra o quê? Como eu já disse, a família feliz do comercial de margarina indo pra praia e fazendo almoço. Se você quisesse assistir isso, faz mais sentido você assistir, sei lá, uma gravação antiga da sua família, curtindo um final de semana, que é basicamente isso que você vê, só que da família Paiva. Agora calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. E aí, passada essa primeira parte do filme, você finalmente chega no ponto de maior tensão, que vai, obviamente, encaminhar para a segunda metade do filme, que é o momento em que os militares entram na casa da família Paiva e levam tanto o marido quanto depois a esposa também, né, a Eunice. E levam uma filha também, mas ela fica lá com eles por uma noite só. E assim, eu entendo perfeitamente que a ideia do filme é te mostrar a perspectiva da Eunice. E essa seria a explicação de por que você não sabe nada que tá acontecendo com Rubens Paiva. Porque supostamente, né, segundo a história, ela também não sabia de nada. Então você tá tão no escuro quanto ela. Você tem tantas informações quanto a Eunice tem. Ou seja, da visão da Eunice, ela tava só vivendo uma vida feliz com a sua família e depois levaram seu marido por motivo nenhum e aí ela começou a viver uma vida triste. Só que pro espectador, assim, pra mim foi terrivelmente chato. Porque eu não consegui criar laços com os personagens, eu não consegui ficar tenso, eu não consegui... Cara, o filme não despertava praticamente nenhum sentimento. E não é porque eu detesto filmes de drama em geral. Definitivamente não é o gênero que eu mais tenho assistido. Mas eu já tive a minha fase cultzinha e eu assisti um monte de filmes de drama. E mesmo esses filmes que têm o objetivo de te deixar cansado, estressado, triste ou emotivo, eles costumam construir algo na história pra te prender, pra te fazer ficar realmente interessado com o que está acontecendo na tela. E esse filme, ele não faz isso. Não tem nada acontecendo que te deixa realmente muito interessado. O primeiro momento de interesse é quando os militares aparecem na história pra levar a família como refém e quando você vê, né, a Eunice lá e o que estão fazendo com ela e o que ela tá tendo que responder. E essa cena, ela nem dura tanto assim. Você não vê mais o que aconteceu com o Rubens Paiva, o que novamente é condizente com a visão da família, porque a ideia é justamente que uma hora ele tava lá e depois ele só não tava mais e eles não sabem exatamente o que aconteceu. Você só vê o que acontece com a Eunice, que é bem mais brando. Óbvio que ainda é uma merda, né? Ela fica lá por 12 dias sem tomar banho, sem se cuidar direito, mas eles chamam ela todo dia, ao que dá pra entender, pra ela olhar uma lista de pessoas e identificar quem daquela lista ela conhecia, que seriam suspeitos de atentar contra o Estado, né? Seriam os comunistas infiltrados. Inicialmente ela fala que não reconhecia nenhum, depois ela já começa a admitir que ela conhece um ou outro. E assim, novamente, enquanto eu estava assistindo, eu não sabia quais eram exatamente as conexões da família Paiva com, sei lá, terroristas no geral. Depois, pelo que eu li ali na matéria da Gazeta, o Rubens Paiva, ele era um cara muito bem relacionado entre figuras de esquerda. Então ele era tanto amigo de vários políticos proeminentes, ele era amigo do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, como ele era amigo dos políticos mais radicais e de alguns integrantes de grupos de guerrilheiros, né, lutando pela resistência, vamos colocar assim. O filme fala que o Rubens, ele nunca participou da luta armada, e a matéria da Gazeta do Povo confirma isso, ele de fato nunca esteve nessa posição, mas ele tinha contato com grupos que atuavam sim no combate armado. E inclusive, até onde se sabe, as cartas que foram interceptadas pelos militares que deveriam chegar nele para que ele passasse adiante, estavam endereçadas em última instância para um grupo que estava ligado a esses guerrilheiros mesmo. Eram dois contatos mais próximos do Rubens Paiva, que ele inclusive já tinha ajudado até com suporte financeiro. Só que as cartas nem chegaram até ele, porque elas foram interceptadas antes disso. E aí a polícia ligou para casa dele para confirmar se ele receberia elas, percebeu que ele estava em casa e foi justamente isso no dia que eles pegaram o cara e levaram para um quartel. O filme não mostra nada disso, não fala nada disso, você simplesmente vê que do nada os militares, que são os arrombados, chegaram lá e levaram o cara embora e começaram a torturar ele, levaram também a mulher e começaram a perguntar para ela sobre as ligações do marido com algumas figuras que ela geralmente não sabia quem era ou que ela conhecia de forma muito superficial, tipo, essa mulher é a professora dos meus filhos.
essa mulher professora dos filhos era justamente uma que estava envolvida nessa questão aí das cartas. Então você acompanha um pouco do terror da Eunice enquanto ela está presa, e assim que ela é liberada, você vai para a segunda parte do filme, que é basicamente você observar como a família que antes era feliz, perfeita, alegre pra caramba, vivendo apenas momentos ótimos, de repente fica uma família triste, traumatizada. É óbvio, né? Os filhos perderam o pai, a mulher perdeu o marido, e ao invés de ser apenas o cotidiano sofrido dessa família, tem muito disso ainda. E, na minha visão, continua sendo bastante monótono. Mas tem um pouco da investigação, se é que se pode chamar de investigação, porque é realmente bem raso, assim. Você tem um pouco da Eunice tentando entender o que estava acontecendo. Então, ela começa a conversar com alguns amigos do Rubens para perguntar o que eles estavam fazendo, por que teriam levado ele. E numa dessas conversas até tem um cara que fala bem brevemente: a gente fazia o que podia para ajudar essas pessoas que tinham sido sequestradas, né? Essas vítimas aí da resistência que o Estado havia aprisionado. A gente fazia tudo que podia para conseguir ajudar essas pessoas. Então, algumas pessoas ajudavam com suprimentos, outras ajudavam passando cartas, correspondências de uma para outra, e esse seria o papel do Rubens Paiva. Só que não eram só cartas, né? Não é tipo, é porque uma mãe tá afastada da filha e aí passou uma carta para falar sobre como ama a filha. Não, eram cartas com teor político e, segundo as investigações, até onde a gente sabe, também poderiam ter documentos falsos, né? Algumas coisas assim, no meio dessas cartas, dessa correspondência que o Rubens Paiva deveria passar adiante para grupos de esquerda mais extremistas, né? Para os comunistas da época. E é claro que eu não acho que você receptar e entregar cartas com documentos falsos para um grupo terrorista deveria ser punido com a pena de morte por tortura, ainda por cima, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu sei que esses grupos que estavam fazendo essas coisas, por mais que não fosse objetivamente o grupo do Rubens Paiva, eles estavam envolvidos com sequestros e, sabe-se lá, talvez até mortes, eu admito que eu tenho bem mais dificuldade em simplesmente comprar o lado da família, tipo, meu Deus, tadinha dessa família que teve o pai tomado pelo Estado porque ele estava ajudando núcleos terroristas que estavam sequestrando embaixadores e, enfim, sei lá o que mais. E é nessa hora que fica complicado você falar pra mim, não tem que politizar esse filme, a gente não pode, né, deixar isso virar uma guerra de narrativas. Mas como exatamente? Se fizessem um filme dos tempos atuais, mostrando o Estado levando o Clesão, por exemplo, e mantendo ele preso, mesmo ele tendo inúmeras complicações, problemas de saúde, e fazendo o cara ficar lá preso até a morte dele, mostrando como o governo Lula, junto com o Xandão, estavam por trás disso, mostrando como a família do Clesão era linda, perfeita e maravilhosa antes disso acontecer e como ficou devastada depois que o cara foi levado simplesmente porque estava numa manifestação. Teria como esperar que isso não fosse ser politizado, que a esquerda não fosse falar que esse filme era uma ficção, que isso era uma narrativa política querendo favorecer a versão da extrema-direita ou algo assim? Num cenário hipotético, onde existem grupos armados tentando resistir contra o regime Lula, e aí você tem realmente guerrilheiros sequestrando o Haddad, sequestrando ministros do Lula, a gente conseguiria ver tanto esse grupo quanto as pessoas ligadas a esse grupo apenas como heróis. Isso não seria minimamente polêmico? A gente mostra que o Estado prendeu e, enfim, até deixou morrer na cadeia uma pessoa que estava ligada a um grupo terrorista que sequestrou o Haddad e que matou outros políticos de esquerda. E a gente vai ver o filme com essa versão de que essa família é a família perfeita, linda, maravilhosa, e esses são os heróis lutando contra o Estado terrível e malvadão que tá perseguindo, que tá censurando, que tá prendendo sem o devido processo legal, passando por cima da lei, torturando em última instância, mantendo essas pessoas presas para ver se elas delatam as outras. Então, assim, toda a narrativa do filme é extremamente política. E pelo menos pra mim, é praticamente impossível ignorar esses elementos enquanto eu tô assistindo a história. Eu certamente acho que o Clesão fez para acabar morto pelo Estado foi infinitamente menos pior do que estar envolvido numa trama onde você vai receber e passar adiante cartas com documentos falsos para grupos terroristas. Ou grupos da luta armada, não sei se eu poderia dizer que eram grupos terroristas, mas enfim. O filme segue nisso até praticamente o final. Ele não explica praticamente nada do que o Rubens fez. A professora que estava envolvida nessa trama e que estava lá no catálogo que a Eunice precisava identificar, né, enquanto estava com os militares, ela num primeiro momento se recusa a ajudar, depois ela acaba ajudando. Inclusive tem uma frase de efeito nessa hora. A Eunice fala pra ela, poxa, o meu marido tá em perigo, né? Preciso da sua ajuda. E ela responde, todo mundo tá em perigo.
porque estamos na ditadura militar e os militares colocam todo mundo em perigo. Então, sempre tem essas frases para tentar te fazer passar esse sentimento de perigo e de risco que o próprio filme não consegue transmitir, para ser bem honesto. E olha que o ponto que mais merece elogio de Ainda Estou Aqui, sem dúvida, é a ambientação. A ambientação do filme é muito boa. Assim, você realmente compra que o filme está acontecendo durante o regime. Isso eu não posso negar. Ainda Estou Aqui te faz voltar no tempo. É bem interessante. E a atuação, de fato, também é digna de elogios. Eu acho que o Selton Mello, apesar de ficar presente por bem menos tempo, ele tem uma atuação até melhor que a Fernanda Torres. Porque algumas cenas da Fernanda Torres me incomodaram. Tem uma cena que ela dá um tapa e depois se segura assim. Eu achei meio artificial. Dar um tapa na cara da filha dela. E eu entendo que era parte da construção da personagem e provavelmente da construção da família. Que assim, a família é toda muito calma, tranquila, autocontida. Todo mundo fala baixinho, todo mundo sempre sereno e respeitoso e tal. Você não pode ver uma fagulha de defeito nessa família. Em ninguém ali. Todo mundo é realmente perfeito, precisa ser perfeito até o fim. Então, a atuação da Fernanda Torres, ela é muito monotemática, é claro. O próprio filme é muito autocontida e eu sei que isso é uma coisa que estão elogiando muito, falando, olha só, é da escola de atuação brasileira, porque se fosse lá fora estaria berrando e chorando aos prantos, mas aqui não, aqui é minimalista, você sente a emoção no olhar. E é verdade, isso acontece. Em muitas cenas ela consegue transmitir isso de forma mais minimalista. Mas, num geral, num apanhado geral, eu não achei uma atuação digna de Oscar, a menos que a concorrência seja muito fraca. Eu não posso falar ainda porque eu não sei como foram as atuações das principais concorrentes da Fernanda Torres. Achei que ela mandou muito bem sim, mas não achei tão brilhante, de verdade. Mais algumas coisas que eu pontuei aqui. Tem uma cena em que a Eunice desliga o rádio para a família não ouvir as matérias sobre o sequestro do embaixador. Isso é uma coisa meio estranha no filme. Você entende que a Eunice não quer deixar esse assunto tomar conta da família. Ela parece que tenta blindar a própria família dessa história que envolve o marido dela. E esse é um ponto que eu poderia dizer que o filme deixa até meio dúbio. Ela tá blindando a família de saber no que o pai estava envolvido ou simplesmente de lembrar da tragédia que aconteceu com o pai. Eu poderia ficar com essa dúvida se eu não soubesse que o autor é o próprio filho, né? Quem escreveu o livro que inspirou o filme é o próprio filho e que todo mundo que trabalhou nessa obra tem um viés político. Então, eu tendo a acreditar que realmente ela estava blindando a família de ficar lembrando da tragédia. Mas ao mesmo tempo é curioso, porque o sumiço do Rubens Paiva estava relacionado ao caso do sequestro do embaixador. E ela não tinha nem curiosidade em escutar o que a reportagem estava falando. Preferia desligar para que ninguém da família escutasse. Tem um outro diálogo, quando ela começa a perguntar para aquele amigo do Rubens o que ele tinha feito, que ela pergunta, né, por que ele foi preso, e o cara responde, não sei, os milicos estão perdidos, indo atrás de qualquer um. É nessa hora também que esse amigo fala que o Rubens Paiva e as pessoas próximas ao Rubens só estavam ajudando quem estava sendo perseguido, mas que nenhum deles participava da luta armada. Essa é praticamente toda a explicação que o filme vai te dar sobre o que aconteceu. Tem nas entrelinhas o lance das cartas, mas bem nas entrelinhas. Não entram em detalhes minimamente. Então eu acho que a maior parte das pessoas que vai assistir o filme sem ir atrás da história, vai só ficar com a impressão de que, do nada, os milicos ficaram loucos e entraram na casa e levaram o cara por nada mesmo, por absolutamente nada. E eu acho que a mensagem que o filme quer passar é essa. Novamente, não estou dizendo que o que aconteceu é justificável. E se você decide fazer um filme pra contar essa história, é estranho você deixar todo o motivo de fora. E no final o filme piora ainda mais porque começa a ficar muito expositivo, chegando ao ponto de fazer uma entrevista com a Eunice, depois de um time skip, quando finalmente ela recebe o atestado de óbito do marido e o Estado confessa o crime, confessa que realmente foram os responsáveis por matar o cara, fazem uma cena de entrevista pra ela falar pra câmera mesmo, passar o discursinho, fazer a palestrinha, e até anotei aqui uma das coisas que ela fala em uma dessas entrevistas pra tentar resolver o caso do marido. Ela fala, é inaceitável que o Estado haja dessa maneira, e ainda protegido por um sistema de notícias falsas que visa justamente encobrir os atos espúrios cometidos pelos seus próprios agentes. Eu anotei essa fala porque eu não consegui não me atentar para a ironia que é você escutar isso num filme que fala sobre o período da ditadura militar, só que essa fala poderia estar presente em um filme sobre o que está acontecendo hoje, no regime atual
poderia ser falando sobre a história do Clesão, como eu já disse antes. É inaceitável que o Estado haja dessa maneira, né? Deixando um monte de manifestantes presos por causa de uma manifestação política, porque eles inventaram que existia uma ameaça de golpe ali. Olha que, ao contrário do que acontecia naquela época, esses manifestantes nem estavam sequestrando embaixador ou qualquer coisa assim. Não tinha ninguém da luta armada, nenhum guerrilheiro lá, nada disso. E ainda por cima, esse Estado é protegido por um sistema de notícias falsas que visa justamente encobrir os atos espúrios cometidos pelos seus próprios agentes. O que a Globo tem feito ultimamente? Quantos e quantos anos a gente não passou com a extrema imprensa encobrindo tudo que o governo, especialmente que o STF, fazia? Só agora alguns veículos começaram a questionar, mas mesmo assim, quando isso acontece, a censura do Estado fica ainda mais pesada e continuam tendo veículos de imprensa tentando encobrir tudo isso, encobrir os atos espúrios cometidos pelos seus próprios agentes. E aqui é mais uma grande ironia, né? Se as pessoas que estavam trabalhando nesse filme, na produção, no livro, que seja, elas são tão preocupadas com a ditadura, elas têm tanto medo que um problema como esse acabe voltando, inclusive é uma coisa que a Eunice fala em uma das entrevistas, que a gente precisa dar luz a esses casos para que isso não se repita. Se eles estão tão preocupados de fato com esse tipo de coisa, por que eles estão fazendo vista grossa pro que está acontecendo hoje? É óbvio que a ditadura militar foi um período marcado por muitas coisas terríveis, absurdas e mortes por parte do Estado e tortura. É um grande problema que está marcado na história do país. No passado, será que a gente não deveria se preocupar um pouco mais com o problema que está acontecendo agora? Porque ainda tem pessoas sendo censuradas, perseguidas, presas injustamente, sem o devido processo legal e, em casos extremos, até mesmo morrendo na prisão, nessas prisões injustas. E é muito difícil levar essa narrativa a sério se você se atenta para isso, porque esse filme, ele parece o cúmulo do cinismo, se você analisar a situação dessa forma. É um filme muito cínico, e isso é o que acaba sendo mais revoltante. E isso, é claro, tá além da qualidade que o filme poderia ter. Eu não achei um filme realmente muito bom, não. Tecnicamente, tem algumas coisas positivas. A fotografia do filme não é lá essas coisas, eu entendo que ele tenta muitas vezes emular um filme antigo mesmo, né? Pra te levar pro passado, até a fotografia é meio datada. Não tem grandes cenas, assim, takes muito bonitos. Ele tem aquela cara de filme cult. É um filme indie, sei lá, cinema iraniano que só quem é crítico gourmetizado de cinema consegue apreciar. Ele tem essa carinha, sabe? Mas como peça de entretenimento, ele é bem chato. É maçante. No final, eles ainda, é claro, tem que mostrar o trabalho da Eunice como ativista. Então tem um discurso dela em defesa dos índios. Foi uma coisa que ela de fato fez, né? Começou a trabalhar em ONGs, essas coisas. Acho que foi pra... Não sei se ela chegou a trabalhar na ONU ou alguma coisa assim. Mas tem mais agendinha de esquerda lá dentro, é claro. E a parte que eu achei mais patética é que tem uma auto-homenagem do autor do livro em determinado momento, né? Porque, como eu já disse, o livro que conta essa história foi escrito pela criança da família, que na época tinha 8 anos, mas tem os time skips, então depois ele aparece já crescido, e aí tem uma cena que tá lá basicamente para mostrar que o filho virou um escritor e mostra uma obra dele sendo autografada. Tem realmente um momento de auto-homenagem ali, tipo, ei, olha como agora eu sou um escritor de sucesso e tenho um best-seller e as pessoas me pedem autógrafo. Achei meio cringe a cena, né? Pra usar a palavrinha que os jovens adoram. Mas é isso. Aí a gente vai para um último time skip, que pra mim foi o mais emocionante de todos, porque saiu muito dessa temática da ditadura e dos comunistas, que são as pobres vítimas da sociedade, e começou a mostrar a realidade da Eunice depois que ela teve Alzheimer. Foi o momento que mais me comoveu do filme. Ironicamente, já não era mais com a Fernanda Torres, era com a mãe dela, Fernanda Montenegro, né? E ali sim, tudo só na expressão e realmente o olhar assim meio perdido às vezes, mas que você consegue perceber um sentimento também ali. E quando ela começa a ver a reportagem, se lembrar das coisas, né? Pegando nessa questão do Alzheimer, que esquece especialmente o que é recente, mas às vezes tem memórias muito vívidas do passado. Ali foi o momento que mais mexeu comigo, realmente bem no finalzinho do filme. Por isso que eu disse no começo que o filme meio que tem 3 partes. Essa seria a última parte, mas ela é a mais curta, eu não sei nem se tem uns 10 minutos essa parte final. E aí, acaba. É basicamente isso. Você fica metade do tempo vendo uma família comercial de margarina, metade do tempo vendo essa mesma família muito triste e tentando entender o que aconteceu com o marido. Só que, pelo menos pra mim, não deu pra gerar conexão com os personagens. As partes que poderiam ser interessantes foram propositalmente cortadas da história, pra que você não soubesse muito sobre isso mesmo. Eu achei 1000 vezes mais interessante ler a matéria da Gazeta do Povo do que assistir o filme, olha que coisa. E, no geral, foi uma experiência cinematográfica ruim, né? Porque o filme já não é lá essas coisas, já não é o meu estilo preferido, e ainda tem toda a politicagem por trás.
não foi possível realmente apreciar. Assim. Eu sei que eu não estou separando a minha posição política da minha avaliação totalmente isenta neste momento. Mas pra mim, pessoalmente, foi um dos piores filmes brasileiros que eu já assisti, de verdade. Eu verdadeiramente achei o filme ruim. Eu posso tentar separar a minha opinião política pra dar uma análise um pouco mais técnica e reconhecer que tem algumas qualidades. Mas ainda assim, como o filme não conseguiu me prender no que seria o essencial dele, mesmo tecnicamente, o filme não tem nada ali que consiga elevar muito o produto, sabe? Ou a minha opinião final sobre esse produto. Pô, a ambientação realmente bacana, a atuação tá boa, mas praticamente só isso. Fora isso, é muito tédio e mensagens políticas questionáveis. Uma história triste, mas que não foi tão bem conduzido, acho que poderia ser bem mais comovente. E é engraçado porque nisso o filme acaba falhando até em demonizar muitos militares. É claro, você termina de assistir o filme com uma impressão totalmente negativa dos militares, porque praticamente todos que aparecem estão sendo horríveis o tempo todo, como eu já disse. Mas a atmosfera não te passa tanta opressão quanto eu imagino que eles gostariam. Já expliquei o motivo disso, né? Aqui eu já tô me repetindo, então essa é a minha análise. O que você achou? Caso você tenha assistido o filme, diz aí nos comentários. Eu acho que algumas pessoas de direita ou até anticomunistas até conseguiram aproveitar a experiência de alguma maneira, pelo que eu vi na internet. Eu não sei se realmente as pessoas tinham assistido o filme ou se elas só estavam torcendo porque é a Fernanda Torres concorrendo a um Globo de Ouro, eu vou torcer pelo Brasil mesmo sem nem saber se a atuação foi boa, se o filme foi bom. Mas depois de assistir, eu sinto que eu tenho menos motivos pra comemorar. Porque acho que dificilmente seria justa essa premiação. Ainda verei as concorrentes da Fernanda Torres, né? Pra saber melhor se teve alguma que merecia mais. Mas até então, se esse filme ganhar um Oscar, vai ser o ganhador de Oscar mais chato que eu já vi na vida, com certeza. Eu acho que deve ser difícil isso acontecer. Mas sei lá também, né? O Oscar tem gostado de surpreender, de premiar um filme que ninguém esperava, de premiar filmes estrangeiros também. E tinha uma concorrência muito alta com a Emília Pérez, só que a Emília Pérez tá numa briga direta com Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, e parece que tá se queimando. Então eu não sei se por causa dessa briga entre Emília Pérez e Ainda Estou Aqui, o favoritismo para Ainda Estou Aqui não vai dar uma bela crescida. Incrivelmente. É capaz de, por causa dessa briga, decidirem premiar o filme quase que por dó. Mas, sei lá, não sei. Diz aí nos comentários o que você achou. Eu sei que a maioria de vocês nem vai assistir, né? Então eu também fiz esse trabalho de assistir para que vocês tenham uma ideia do que acontece no filme, sem ser, né, aquela opinião bem enviesada dos críticos especialistas, que é óbvio que vão passar um pano pra tudo que o filme faz e elogiar pra caramba só porque é o filme brasileiro que tá concorrendo ao Oscar. A minha opinião sincera foi essa. Claro que também tem viés, mas eu também sou honesto, pelo menos em relação a isso, né? Não tô tentando fingir que eu tô totalmente isento na hora de avaliar. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu, passa esse vídeo adiante e até a próxima.